Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar a nossa aula número 5 da nossa disciplina de Eletrônica de Potência para pós-graduação. Vamos iniciar nossa discussão nos transistores de potência e o nosso foco hoje é no conhecido transistor bipolar de junção ou TBJ. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Na parte 1 vamos discutir a estrutura e a curva corrente de tensão de um TBJ. Em seguida, vamos discutir a física de operação. Na parte 2, nós iremos discutir as características de comutação e quais são as limitações de um dispositivo, de um transistor bipolar. Então vamos lá. Em relação à estrutura interna, pessoal, inicialmente é importante notar que o transistor, ele é um componente bastante antigo, então ele foi proposto inicialmente em 1954, foi desenvolvido lá nos laboratórios da Bell. Em 1956, rendeu o Prêmio Nobel em Física para os 3 cientistas que desenvolveram o transistor. Então aqui a gente tem uma fotografia do primeiro transistor que foi desenvolvido. E esses componentes, pessoal, inicialmente foram desenvolvidos para operar ou como amplificadores de sinais, ou seja, fazer amplificação de sinais muito pequenos, por exemplo, sinais de áudio. É uma aplicação que utiliza transistores. E também sinais lógicos. Por exemplo, o microprocessador do computador ou do celular, por onde você está assistindo essa aula, tem milhões de transistores lá operando ao mesmo tempo, realizando todas as funções lógicas desse componente. Já na eletrônica de potência, a gente tem que lembrar que nós queremos um interruptor que tem uma alta capacidade de bloqueio de tensão, além de uma alta capacidade de condução de corrente. Desta forma, algumas empresas, por exemplo a Toshiba, desenvolveu transistores bipolares de junção, e inseriu no mercado esses componentes em torno de 1975, que foi uma época onde os inversores de frequência começaram a ser desenvolvidos, e dispositivos que conseguissem comutar em frequências maiores eram desejáveis. Então, nesse cenário, o transistor bipolar teve seu papel na eletrônica de potência. Eventualmente, a gente vai perceber que ele foi substituído depois por outros dispositivos com características mais interessantes. Por exemplo, os MOSFETs ou os IGBTs, que são o foco das nossas próximas aulas. Na concepção mais simples, pessoal, um transistor bipolar de junção ele pode ser representado por essa simples conexão de 3 camadas aqui de materiais semicondutores dopados, materiais extrínsecos. Temos uma camada N, por exemplo, uma camada P e uma outra camada N. Isso forma o que nós denominamos um transistor NPN. Por outro lado, nós podemos inverter essas camadas, utilizar uma camada P, depois uma camada N e outra camada P. E aí nós teremos um transistor PNP. Existem 3 terminais, o coletor e o emissor. Geralmente são os terminais que operam com os maiores valores de corrente do transistor. E a base, que contempla a corrente de base, que é o sinal de controle. Através da corrente que circula pela base, nós podemos controlar o fluxo de corrente no coletor emissor do nosso dispositivo. Essa topologia aqui, que é a topologia NPN, ela é preferível na eletrônica de potência, então guarde essa configuração NPN no seu coração. E além disso, nós tipicamente trabalhamos com a topologia aqui de emissor comum. É uma topologia bastante utilizada aqui. Em relação às correntes, nós podemos relacionar a corrente de coletor e a corrente de base por meio de um ganho beta. Ele é um ganho, um fator de multiplicação aí do nosso transistor. E no nosso transistor NPN, a corrente de emissor poderia ser escrita como a corrente de base mais a corrente que vem pelo coletor. E, consequentemente, nós teríamos um beta mais 1. Então, conforme mencionado, a estrutura NPN ela é preferível aqui na eletrônica de potência.
Mas o transistor de alta potência, ele tem alguns detalhes, tá? Então, ele não contempla apenas uma estrutura NPN, como vimos anteriormente, mas sim um emissor que apresenta uma alta concentração de dopagem. Então, a gente tem uma camada N fortemente dopada. E a mesma coisa é observada no coletor. Nós temos a nossa base, que apresenta uma concentração de dopagem bastante razoável. E uma região N-, que é a novidade aqui agora. Essa região fracamente dopada ela é muito similar àquela camada fracamente dopada utilizada nos diodos P e N. A função desta camada, no final do dia, é aumentar a capacidade de bloqueio de tensão do nosso transistor. Então, grande parte do campo elétrico ele é contido nessa região que a gente denomina região de deriva, que é a região mais fracamente dopada do nosso componente. Note que o terminal de base ele está aqui em cima. Então, se a gente construir um chip com essa característica e colocar isso dentro do módulo, nós veríamos da parte de cima os terminais de base e de emissor, e a parte de coletor seria soldada numa base de cobre, na qual nós teríamos um terminal, como se fosse uma PCB, uma placa de circuito impresso. Né? Essa estrutura vertical ela tem algumas vantagens, tá? Então a gente maximiza a área de condução de corrente. Então a gente tem uma grande área aqui que pode ser utilizada para a condução de corrente do coletor para o emissor. Isso vai ter também um impacto em minimizar a resistência elétrica do dispositivo, visto que a gente está usando toda essa área para fazer a condução de corrente, ou seja, a base disponível aqui em cima, em vez dela estar aqui do lado. Além disso, se a gente tem uma maior área aqui, a gente também tem uma maior área de condução de calor e, portanto, a gente diminui ou minimiza a resistência térmica do componente. Também é bem-vindo. Tá? E o comprimento da região de deriva vai determinar qual a máxima tensão de bloqueio. Ela está ali para isso. Tá? Então, aqui nós já temos uma concepção de como seria a vista de um transistor bipolar real. Então, na prática, nós não temos um único terminal de emissor, né? Mas, na verdade, o emissor ele ocupa uma área e ele é dividido em várias pequenas terminais estreitos aqui. A gente vai ter uma discussão sobre por que o emissor e a base apresentam essa forma no transistor. Isso aqui vai melhorar em muito a performance de distribuição de corrente ao longo do dispositivo. Então a gente vai conseguir ter uma distribuição de corrente mais uniforme espacialmente ao longo do chip, que é muitíssimo vantajoso, tá? Para a operação do dispositivo. Ok. Existe uma característica bastante interessante, pessoal, que vai diferenciar muito os transistores que são usados para amplificação de sinal e os transistores que são utilizados em eletrônica de potência. Tá? E isso está muito relacionado ao comprimento da base. Tá? A gente vai perceber que quanto menor for o comprimento da base do nosso transistor, maior o valor daquele ganho beta. Tá? O maior é a amplificação que o nosso transistor é capaz de proporcionar. O que a amplificação ela significa no final do dia? Para poder provocar uma circulação de 100 amperes entre coletor e emissor, se o meu ganho beta, por exemplo, for 100, nós precisaríamos de uma corrente de aproximadamente 1 ampere na base. Interessante. Só que se o beta fosse muito pequeno, por exemplo, 10, nós precisaríamos de 10 amperes agora na base. Então, as nossas perdas e a energia que a gente precisa para colocar o nosso dispositivo em condução é maior. Ok, então ter um comprimento de base pequeno é interessante. Contudo, se ela for muito pequena, a gente vai limitar a tensão de bloqueio do dispositivo. A gente vai perceber que grande parte do campo elétrico ele é bloqueado na região N-, mas existe uma parcela que é bloqueada aqui na nossa região P.
Então, nós não podemos ter uma largura da região P tão pequena quanto gostaríamos num transistor de alta tensão. Daí a gente nota que existe uma relação de compromisso, tá? Então, só para você ter uma noção, se a gente pegar um TBJ aí convencional para amplificação de sinais, a gente vai ter um comprimento desse de base aqui na faixa de frações de micrômetro. Vão ser valores muito pequenos. A gente vai perceber que vai ser tão pequeno quanto o comprimento de difusão dos portadores minoritários. Tá? Contudo, no TBJ de potência, devido à questão da gente necessitar de uma maior tensão de bloqueio no componente, a gente acaba indo para comprimentos de base aí de até dezenas de micrômetros. Como a gente pode ver aqui, ó, de 5 a 20 micrômetros. Qual é a consequência? O transistor bipolar de junção de potência, ele apresenta um beta muito pequeno, em torno de 5 a 20, para projetos típicos de componentes. Isso quer dizer que para construir uma fonte de 100 amperes, você vai precisar de uma fonte de 10 amperes. É muita energia, muita corrente que deve circular na base para garantir a comutação do dispositivo. Visto que o beta ele é muito baixo, uma solução que a gente pode tentar utilizar é a conexão Darlington. Na conexão Darlington, o que nós temos é que o emissor do primeiro transistor aqui é conectado à base do segundo. Neste caso, essa associação Darlington, ela obtém para esse transistor equivalente aqui, né, um beta que é dado por essa relação. O produto dos ganhos de cada um, mais dois termos aqui. Isso faz com que, mesmo que o beta seja pequeno, por exemplo, 2 ou 5, nós teremos um beta equivalente bem maior. A gente vai ter um beta significativo. E por esse motivo, diversas empresas desenvolveram esses transistores de potência com conexão Darlington. Tá? Inclusive, a Toshiba chegou a introduzir no mercado dispositivos com até 4 transistores em conexão Darlington. Tá? É importante notar que aqui nessa figura nós temos dois elementos adicionais. Nós temos um diodo D2 e um diodo D1. Tá? Esse diodo D1 está ali para melhorar a velocidade de desligamento do par Darlington. A gente vai ver isso melhor na parte 2 da nossa aula. E o diodo D2, pessoal, ele está aqui para provocar aqui, tornar o nosso dispositivo bidirecional em corrente. Né? O que é interessante, por exemplo, para aplicação em inversores, onde a gente alimenta cargas indutivas e a gente precisa de algum caminho para circulação de corrente quando o transistor está bloqueado, por exemplo. Uma questão importante é que é utilizada uma estrutura monolítica nesses Darlingtons. A ideia é tentar minimizar essa indutância de conexão. Então, se a gente construísse 2 chips e tentasse fazer as conexões, nós teríamos muito mais indutâncias parasitas e isso iria piorar demais a performance do seu par Darlington. Desta forma, a gente utiliza uma estrutura monolítica. O que é isso? Monolítico é como se estivesse tudo no mesmo bloco. Então, no mesmo chip, a gente constrói os 2 transistores e já faz a conexão Darlington. Isso aqui fica claro, tá? Quando a gente nota que aqui nós temos o coletor, tá? O coletor dos 2 transistores, ele é conectado junto, né? Então, eles vão ter um coletor em comum, né? Nós teremos aqui a base e o emissor do primeiro transistor. Então, eles estão aqui. Temos a base e o emissor aqui do primeiro transistor, conectado à base do segundo. Então, a gente tem aqui essa barra aqui, é uma conexão elétrica metalizada. E nós temos essa camada de óxido que isola esta camada P desta camada P. Então, nós temos um isolamento elétrico das bases dos 2 transistores. Consequentemente, a corrente do primeiro emissor vira a corrente de base do segundo e nós teremos o emissor do segundo dispositivo, que é o emissor do par Darlington. Então, essa estrutura aqui ela já contempla essa conexão
sem a necessidade de fabricar dois chips ali separados, né? Vamos então à curva corrente-tensão do nosso transistor. Tá? Pessoal, isso é uma questão bastante interessante que a gente tem que ter em mente. Tá? Quando a gente olha para um transistor aqui, o que nós temos, tá? São duas junções PN. Tá? Então é como se nós tivéssemos dois diodos. Tá? Então nós temos um primeiro diodo PN aqui. Existe o terminal de conexão da base e nós temos um outro diodo PN. Aqui seria o coletor e emissor e aqui nós temos a base. Lembre-se que eu estou focando no NPN, ok? O que é interessante aqui? Se eu não utilizar a base, se eu deixar a corrente de base nula, se eu aplicar uma tensão positiva nessa direção ou inverter a fonte, sempre vai ter um diodo que vai estar bloqueado. E, portanto, não vai existir circulação de corrente dentro do componente. Essa região, tá? Ela é denominada região de corte. Tá? Na região de corte, nós vamos perceber que as junções dos nossos componentes aqui vão estar reversamente polarizadas. Tá? Por outro lado, a gente tem a definição da região ativa. Tá? Na definição da região ativa, ela vai ser uma região aonde esta junção está diretamente polarizada e essa junção aqui está bloqueada. Então é como se esse diodo fosse capaz de conduzir e esse diodo não fosse capaz de conduzir. Bem interessante. Por fim, nós temos a região de saturação. Tá? Na região de saturação, é quando a gente tiver uma corrente de base muito elevada. Então, se a gente não tem corrente de base, a gente está em corte. À medida que a gente aumenta a corrente de base, a gente tende a atingir a região ativa, ou região linear do nosso componente. E, a partir de um certo ponto, a gente atinge a região de saturação, acima de um valor mínimo. Isso acontece quando as junções CB e BE, ou seja, os dois diodos aqui, é como se os dois estivessem diretamente polarizados. Neste caso, a gente tem a saturação do nosso componente. Aqui a gente tem algumas curvas do funcionamento do nosso dispositivo. Acredito que elas fazem parte da memória de vocês de eletrônica analógica. Então, estamos trabalhando com a topologia aqui de emissor comum, como comentei anteriormente. Aqui nós temos a relação entre a corrente de base e a tensão aplicada na base. Ela vai depender ligeiramente do nível de tensão VCE do transistor. E nós temos aqui as curvas, né, de operação do nosso componente para vários valores de corrente de base. O que a gente nota? À medida que eu aumento a circulação de corrente de base, eu tendo a obter um aumento aqui na circulação dessa corrente. Note que na região ativa, a corrente é aproximadamente constante, ou seja, a gente tem um ganho de corrente da base para a corrente de coletor, que é dado pelo beta, que é aproximadamente constante. Tá? Contudo, na região de saturação, tá, o que a gente nota é que nós temos uma diminuição aqui do beta. Tá? Para a mesma corrente de base, agora eu vou ter menos corrente circulando aí no coletor do nosso transistor. Tá? Existe uma questão interessante que é o que acontece com a tensão VCE do transistor quando a gente tramita entre essas três regiões. Então, na região de corte, né, quando a gente está na região de corte, basicamente a tensão em cima do VCE é a própria tensão da fonte, VCC. À medida que a gente aumenta a tensão aplicada na base e, consequentemente, a corrente aplicada na base, nós temos uma diminuição da tensão VCE. E essa diminuição acontece até o limite dado pela região de saturação. O que a gente nota? Na região de saturação, a queda de tensão no nosso dispositivo é muito baixa.
Muito bem, toda aquela nossa discussão foi interessantíssima, mas foi para um diodo e um transistor, né, na verdade, que apresenta apenas 3 junções, as junções N, P e N. Mas na prática o TBJ de potência é um dispositivo mais complexo. Dessa forma tem algumas novidades nas características do nosso componente. Tá? Então, basicamente o que temos aqui aparecendo é uma região de quase saturação. Então a gente vai perceber que essa região de quase saturação ela está associada à camada intrínseca, a camada N-, que temos dentro do nosso transistor bipolar para bloquear mais tensão. Ela acaba criando essa região adicional aqui nas nossas curvas. Tá? Além disso, a gente nota que a definição de uma tensão de bloqueio é um pouco mais complexa, tá? Do que no caso do nosso diodo. Tá? O diodo tem uma tensão de bloqueio, né? A tensão de ruptura do dispositivo. Acima disso, a gente tem uma avalanche. Tá? No caso do transistor, depende um pouco, entendeu? Então, nós temos um máximo valor, por exemplo, de tensão entre coletor e emissor quando a base está aberta, ou seja, o transistor está em corte. Mas nós também podemos ter uma tensão de ruptura que é um pouco maior quando o emissor está aberto, ou seja, qual que seria a tensão que pode ter entre coletor e base quando o emissor está aberto. Note que essa tensão é um pouco maior do que esta. Isso aí, dependendo da situação, pode ter alguma vantagem. Tá? Se você conseguir bolar, por exemplo, um circuito que faz a comutação com o emissor em aberto. Essa ruptura que nós temos aqui, ó, que nós temos a tensão de bloqueio aqui, ou essa região aqui da nossa curva, tá? Ela está associada basicamente, tá, com a junção coletor-base. O que acontece aqui é uma avalanche, né? Ionização de impacto. A tensão está tão alta que é capaz de acelerar os portadores minoritários, que causa ionização e uma circulação de uma corrente absurdamente alta. Só que no nosso TBJ nós temos também a ruptura secundária, tá? Que é uma novidade. Tá? E vai ser um mecanismo de falha importante que a gente vai discutir mais adiante. Tá? Uma coisa interessantíssima, tá? É que a tensão de bloqueio coletor-base com emissor aberto é maior do que a tensão de ruptura de coletor-emissor com a base aberta. Então, como eu disse, existem alguns esquemas que comutam o transistor, tá, com o emissor aberto, e com isso a gente consegue suportar mais tensão durante o transistor de comutação. Tá. Agora vamos discutir um pouco a física de funcionamento do TBJ e entender os trade-offs aí que limitam a nossa amplificação, o nosso beta do nosso transistor, naquela faixa de 5 a 20 que a gente discutiu. Tá? Muito bem. O que temos aqui é um transistor, tá? Simplificado. Nós não estamos contemplando aqui a nossa camada intrínseca, né? A nossa camada N-. Tá? Ela não vai provocar nenhuma perda de generalidade na análise do mecanismo básico de amplificação. Ela faz muita diferença durante o processo de comutação do dispositivo. E lá nós iremos incluí-la. Aqui a gente não vai incluir porque iria complicar o problema sem necessidade. Né? Então vamos entender primeiro como é a distribuição de portadores minoritários dentro do nosso transistor. Tá? O que eu vou supor é que o nosso transistor, tá, ele está operando na região linear, tá, na região de amplificação. Nessa região, como nós vimos, esta junção, que é a junção coletor-base, está reversamente polarizada, enquanto essa junção está diretamente polarizada. Aplicamos aqui uma corrente de base mínima que promove essa polarização direta. Primeira coisa que nós temos que identificar, isso aqui é um material tipo P, isso aqui é um material tipo N, uma junção similar a um diodo. Então, nós esperamos que por difusão
nós tenhamos uma injeção de lacunas na região N e uma migração dos elétrons para a região P, que é a região de base. Ok? Muito interessante. Essa injeção, depois de um certo tempo, a gente espera que aconteça uma recombinação desses componentes. E é por isso que a distribuição de lacunas no lado do material N, isso aqui seria no material N, ela tem esse perfil de distribuição. Nós teremos mais lacunas no início da região, porque à medida que elas viajam dentro do material tipo N, a gente espera que a recombinação aconteça. Existe um lifetime desses portadores minoritários e, portanto, a distribuição de carga permanece dessa forma. Muito interessante. Por sua vez, nós também temos a corrente que difunde, né, do emissor para a nossa base. O que a gente nota é uma distribuição um pouco diferente, uma distribuição com a densidade de portadores muito maiores, e isso acontece porque a dopagem do emissor ele é dopado com a concentração muito maior do que a base. A gente está falando de, por exemplo, 10 a 19 e 10 a 16 portadores por centímetro cúbico. Desta forma, a gente observa uma concentração muito maior de elétrons dentro do nosso material tipo P. Mas não é só isso que acontece, pessoal. A nossa junção coletor-base ela está reversamente polarizada. Então, a gente nota que existe um campo elétrico que impede, entre aspas, a difusão. Bastante interessante isso. Isso faz com que a distribuição de portadores dentro da nossa região N ela siga essa distribuição, como no caso de um diodo reversamente polarizado. Nós temos a geração de portadores térmicos, mas os portadores que foram gerados próximo da região de depleção, eles são varridos pelo campo elétrico e atravessam para a região P. Da mesma forma que existe a corrente de saturação reversa. Então, esse fluxo que nós temos aqui de lacunas, do material N para o material tipo P, essa corrente aqui, ela é associada, basicamente, ao fato dessa junção estar reversamente polarizada, como se fosse uma corrente de saturação reversa. Da mesma forma que lacunas fluem nessa direção, elétrons fluem nessa direção. Tá? Ok. Como eu comentei, a corrente INE, que seria a corrente que o emissor injeta dentro da nossa base, ela é muito maior que o IPE, pelo fato do nosso amigo emissor ter uma dopagem muito maior. Tá? Ok. Agora, o que acontece? Quando esses portadores eles são injetados dentro da base, eles têm dois caminhos para percorrer. Ou eles podem formar a corrente de base, ou eles podem tentar difundir na direção da região de depleção e provocar uma circulação de corrente para o coletor. Tá? Estou representando aqui o sentido de migração dos elétrons, lembre-se que isso é o sentido contrário da corrente convencional. O que acontece é que, pelo projeto físico do transistor, grande parte da corrente vai querer circular do emissor para o coletor, e não pela base. Isso acontece por três razões. Primeiro, a base ela é projetada para ser muitíssimo fina. Tá? E o coletor é projetado para ter uma área muito grande. Consequentemente, a circulação de portadores tende a ir na direção do coletor, como se tivesse uma resistência elétrica menor. Por fim, nós temos um gradiente de concentração elevadíssimo na nossa região de base, visto que nós temos uma injeção muito grande de portadores minoritários nessa região. Tudo isso faz com que grande parte desses elétrons atravessem para o outro lado. E aí nós temos o nosso mecanismo de amplificação.
a pequena quantidade de corrente que circula aqui na base, tá? Ela é pequena comparada com a corrente que circula entre emissor e coletor. Tá? Outra coisa que é importante notar é que essa componente IPC, ou seja, a componente de lacunas que são injetadas dentro da base, é relativamente pequena comparada com as outras. Isso acontece pela grande diferença no gradiente de concentração, tá? Então, o que acontece é que na base nós temos uma concentração de elétrons muito maiores aqui, enquanto essa concentração de portadores minoritários está associada apenas à ionização térmica. Então, é uma concentração menor. Aqui nós temos esse fenômeno, mas também nós temos a injeção do emissor, que faz essa camarada crescer muito comparado com os níveis obtidos por ionização térmica. Bem interessante. Dessa forma, agora, compreendendo aqui a existência de todas essas correntes, né, nós podemos equacionar as correntes de coletor, emissor e base do nosso transistor. Tá? Ok. É importante notar que a corrente IPE e a corrente INE, elas fluem por difusão, enquanto as correntes IPC e INC, elas fluem por deriva, visto que quem faz elas atravessarem de um lado para o outro é o campo elétrico da junção CB reversamente polarizada. Ok, neste caso eu posso escrever que a corrente de coletor será a corrente IPC mais a corrente INC. Note que aqui ela está com menos INC nessa direção, mas eu estou considerando a corrente de coletor para cá. E nós vimos que a corrente IPC, devido ao gradiente de concentração, ela é desprezível comparado à INC. Já a nossa corrente de emissor, ela, como está apresentada nessa direção, ela é basicamente menos IPE, número de lacunas injetadas por difusão, menos o INE, que seria o número de elétrons injetados na base também por difusão. Já a corrente de base, ela pode ser escrita como menos corrente de emissor menos corrente de coletor, e nos dá essa expressão maravilhosa. Se agora eu fazer a divisão da corrente de base pela corrente de coletor, nós chegaremos na expressão de 1 sobre beta. Se nós queremos um beta muito, muito grande, nós queremos que essa expressão aqui tenda pelo menos a zero. Consequentemente, IPE deve ser pequeno, assim como essa subtração, que é a diferença entre o número de elétrons injetados dentro da base e o número de elétrons aqui que estão deixando a base. Tá? Então vamos à nossa tarefa. Quero ter um transistor com uma capacidade de amplificação muito alta. Primeira coisa, reduzir a subtração INE menos INC. O que eu tenho que fazer para poder garantir isso? Tá? Esse termo, pessoal, a diferença entre essas duas correntes, ela basicamente está associada com recombinação. Se os elétrons não recombinassem ali dentro, com certeza eles conseguiriam atravessar aquela barreira de depressão e atingir o coletor. Consequentemente, para a gente poder garantir que essas correntes são próximas, nós temos que ter um tempo-vida de portadores muito grandes, o lifetime dos portadores minoritários deve ser alto, ou eu devo diminuir o comprimento da base. Por quê? Porque se eu colocar um comprimento de base muito menor que o comprimento de difusão, o que é o comprimento de difusão? Seria a distância ali que eu esperaria que esses portadores poderiam migrar dentro da base sem se recombinar. Note que é função do lifetime e da mobilidade dos portadores. Do coeficiente de difusão dos portadores, me perdoe, não é a mobilidade. Coeficiente de difusão. Dessa forma, se a base for feita muito, muito pequena comparado ao comprimento de difusão dos nossos portadores minoritários, grande parte deles vão atravessar a base. Interessante. Outro ponto legal é que nós temos que reduzir o termo IPE.
comparado ao INE. Se a gente lembrar, esse IPE ele é relacionado à concentração de portadores minoritários lá no nosso emissor. Se a gente relembrar da nossa primeira aula, isso depende do quadrado da densidade intrínseca e da concentração de dopagem. Consequentemente, se eu quero que isso aqui tenda a zero, isso aqui tem que tender a zero, a concentração de dopagem tem que subir. E é por isso que a dopagem do emissor ela é feita tão grande comparada à dopagem da base. Então, esses dois ingredientes, uma base muito fina ou um tempo de vida dos portadores dentro da base muito grande e aliado a um emissor que tenha uma concentração de dopagem elevada, faz a gente ter um transistor com beta elevado, mais que 100 vezes, por exemplo. Só que nem tudo na vida são flores, pessoal. A gente tem que lembrar que quando o transistor está funcionando ali na região linear, existe uma região de depressão, visto que a junção CB está reversamente polarizada. E a base ela deve acomodar essa região de depressão. Portanto, ela não pode ser muito fina, principalmente em dispositivos que bloqueiam uma tensão muito elevada. Além disso, se a gente pensar num tempo de vida muito elevado, a gente vai ter um dispositivo ultra lento. A recombinação vai demorar muito tempo. Então ele não vai conseguir comutar numa velocidade muito alta. Então note que a base fina ela leva a uma situação de limitar a tensão de bloqueio do dispositivo, mas nós não queremos isso. E um tempo de vida elevado, ele leva a situação de ter um dispositivo muito lento. Nós também não queremos isso. Conclusão final. É muito difícil conseguir um TBJ de potência que tenha um beta elevado. É incompatível essas duas características. E por este motivo, a gente tem que conviver com transistores bipolares de junção aí, com betas em torno de 5 a 20, como foi comentado anteriormente. Além disso, pessoal, o beta não é constante, tá? Existem alguns mecanismos dentro do nosso transistor, tá? Que não são previstos na análise anterior, mas eles são importantíssimos, tá? De fato, o beta do nosso transistor, tá? Existe uma corrente que ele apresenta um valor máximo, mas à medida que nós caminhamos, tá? Para correntes maiores, o beta reduz. Então, se eu quiser operar meu dispositivo em altas correntes, nós precisaríamos de mais corrente de base, o que tornaria bem ineficiente o nosso circuito. Além disso, se o beta reduz, a gente nota que o VCE do nosso transistor sobe, as nossas perdas de condução aumentariam. Tá? É bastante indesejável essa situação. E por que ela acontece? Bem, existem dois fenômenos aí que não estão previstos na nossa análise anterior. O primeiro é a modulação de condutividade da base. Tá? Visto que nós temos uma injeção de portadores aqui, tá? Dentro da nossa base, pode acontecer da densidade de portadores, tá? Ela ser da ordem de grandeza da concentração de dopagem. Tá? E isso vai fazer com que o princípio de conservação da carga faça com que a gente tenha que injetar mais lacunas dentro do nosso circuito de base. Então é como se as lacunas que estivessem lá não fossem suficientes, visto que aquela distribuição de elétrons está muito maior ou está comparável com a concentração de dopagem. Tá? Visto que a gente tem que injetar lacunas aqui dentro, o único caminho para poder fazer isso aumentar naturalmente é aumentar a corrente de base do transistor. Como beta é a relação entre corrente de coletor e corrente de base, a gente vai notar que nessa situação de altíssima injeção, nós teremos uma redução do beta. Bastante sutil, não é? Outro problema que nós temos é um fenômeno conhecido como current crowding. Tá? Uma distribuição de correntes aqui dentro que vai acontecer dentro do nosso dispositivo. Tá?
Basicamente o que acontece é que quando nós temos nosso transistor, se a gente pegar um modelo de transistor aqui relativamente simples, tá? Quando a gente vai provocar uma circulação de corrente aqui de base, tá? Nós temos um problema, tá? Que grande parte das correntes, ou grande parte delas, vai querer circular nessa região, tá? Ao invés de, por exemplo, circular no centro da região do emissor. Tá? E isso acaba acarretando, né, no final das contas, uma distribuição não uniforme de corrente. E essa distribuição não uniforme de corrente ela é equivalente, tá, a nós termos uma queda de tensão maior aqui nesse circuito, como se o circuito ficasse com uma resistência elétrica diferente, que é associado, né, associável à modulação de condutividade. O que a modulação de condutividade faz? Muda a resistência elétrica. O que esse fenômeno aqui faz? Muda a resistência elétrica do circuito. Consequentemente, a gente vai acabar tendo um cenário de alta injeção, ou seja, um cenário em que as concentrações de portadores aqui elas estão comparáveis à concentração de dopagem em algumas regiões do nosso transistor. Tá? E o efeito final é que nós teremos uma alta injeção para correntes modestas. Então, aquele princípio de redução do beta pelo fato da corrente de base aumentar também vai acontecer aqui. Uma metodologia para tentar escapar disso aqui, ou pelo menos minimizar, seria, ao invés de termos apenas um emissor, ter vários terminais de emissor. Tá? Como a gente pode observar nesse desenho aqui do lado. Então, essa distribuição da base, a distribuição do emissor em vários contatos mais estreitos, em vez de termos um contato muito largo, faz com que as distribuições de corrente dentro do dispositivo sejam mais uniformes. E no final do dia, a gente sofra menos com aquela redução do beta quando estamos projetando o nosso dispositivo. Tá? Essa solução ela também vai ter um papel importante na limitação da ruptura secundária do nosso dispositivo, que é um mecanismo de falha que nós vamos discutir na parte 2 da nossa aula. Tá? Em relação à região de quase saturação, pessoal, então ela é uma região, como eu comentei, ela é característica dos transistores de potência e ela está associada, tá, à nossa região N fracamente dopada. Né? Então, se a gente olhar o perfil aqui do nosso transistor, né, aqui nós teríamos nosso emissor, coletor e a base aqui no meio, né, que é a base. E nós temos essa camada fracamente dopada, que claramente aqui ó, tem uma concentração de dopagem muito menor do que as outras regiões. Tá? E qual que é a questão aqui, pessoal? A grande questão está associada a este diagrama aqui que nós vamos discutir agora. Aqui nós temos um circuito, tá? Na qual o nosso transistor coletor e emissor está conectado numa fonte, uma resistência, e nós estamos aplicando uma tensão entre base e emissor do nosso transistor. E nós vamos aumentar a corrente de base. O nosso objetivo é ir aumentando a corrente de base lentamente. Como nós vimos anteriormente, né, essa região aqui, né, ela sofre uma injeção muito grande de portadores vindos do emissor e, consequentemente, nós teremos uma distribuição aqui de portadores dentro desta região, que é a base. Ok, o que vai acontecer? Né? Vamos supor que o transistor está na região ativa. Tá? Quando a gente aumentar a corrente de base, a primeira coisa que a gente vai notar, a gente vai ter uma redução no VCE, é natural esperar isso das curvas do nosso transistor. E nós vamos aumentar a queda de tensão na região de deriva. Por que isso acontece? Por que a queda de tensão nessa região aqui ela aumenta? Essa região ela é praticamente uma resistência elétrica. Quando a gente aumenta a corrente de base, já que a gente está na região linear, a gente aumenta a circulação de corrente aqui nesse circuito.
Quando a gente aumenta a circulação de corrente, a gente aumenta a queda de tensão em cima desse camarada. O que vai acontecer? Pode acontecer que em algum momento, tá? Essa junção aqui, ó, que é a nossa junção PN aqui, ela pode começar a ficar diretamente polarizada, tá? Então, é o que acontece de fato. A nossa junção coletor-base, ela vai entrar em condução, ela fica diretamente polarizada. E quando isso acontece, tá, vai acontecer uma questão bastante legal, que agora que não existe mais a região de depleção, né, visto que essa região aqui é fracamente dopada, nós teremos uma injeção muito grande de portadores aqui dentro. Tá? E essa injeção de portadores, tá, é um fenômeno similar à modulação de condutividade. Ela acontece por difusão. As concentrações de dopagem nessa região é muito diferente dessa. E nós temos uma concentração de carga muito grande, um gradiente de concentração de carga muito grande na base. Certo? Isso vai fazer com que aconteça essa dupla injeção na camada N-, tá? E a gente espera que a injeção da base ela seja muito maior do que a injeção ocasionada pelo coletor, visto que aqui nós temos um gradiente de concentração muito maior. Consequentemente, nós veremos o aumento da nossa região, nossa distribuição de carga, que agora vai entrar dentro da região de deriva. Se eu continuar aumentando a corrente de base, tá, a gente vai observar um aumento nessa região até atingir o limite que está representado por esta curva aqui. Muito bem. Vão existir dois limites interessantes, tá? O primeiro limite seria o limite entre a região linear e a região de quase saturação. Isso vai acontecer sempre que a corrente de coletor for igual à razão VCE sobre RD. Então, se a gente plotar essa curva, né, da região de deriva aqui, em cima a gente vai ver que ela claramente ela é a fronteira entre a região linear e a região de quase saturação. E quando a região de quase saturação termina? Quando a distribuição de carga atinge a região N fortemente dopada. E aí começa a região de saturação do nosso transistor. Tá? Note que para atingir a região de saturação, a gente tem que ter uma carga mínima armazenada dentro do nosso dispositivo. Tá? E qual que é a vantagem de operar na região de saturação? A vantagem de operar na região de saturação, pessoal, é que a tensão VCE do seu transistor vai ser muito baixa e, consequentemente, as suas perdas de condução vão ser pequenas. Tá? Então, sempre que a gente comutar o nosso dispositivo, a gente vai caminhar do bloqueio para a saturação. Mas nos transitórios a gente vai perceber que, inevitavelmente, a gente vai passar pela região linear, pela região ativa e pela região de quase saturação do nosso transistor. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até a parte 2 da nossa aula.